Olá, tudo bem? Estamos todos de alguma forma envolvidos com esse que é o maior espetáculo esportivo do planeta, que é a Copa do Mundo, e ainda muito entusiasmados com a vitória do nosso Brasil na estreia e com o golaço do Richarlison. Esperamos que sigamos assim na Copa, vencendo, fazendo belos gols. Mas é preciso seguir atento à questão democrática. A defesa da democracia não pode parar para assistir à Copa, porque os atos antidemocráticos e os inimigos da democracia não param para assistir à Copa. Pelo contrário, até se aproveitam um pouco dessa distração do povo para tentar avançar no seu objetivo ilegal de desrespeitar o resultado eleitoral que expressou a vontade da maioria do povo brasileiro. Enquanto do lado de cá das cortinas nós assistimos esse belo espetáculo futebolístico, por detrás das cortinas, ainda que esvaziados, seguem os atos antidemocráticos na porta dos quartéis e nas rodovias espalhadas pelo Brasil. Esses atos são alimentados pela conduta irresponsável do presidente da República e são alimentados também por chincanas jurídicas apresentadas pelo PL na pessoa do seu presidente Valdemar da Costa Neto. A última dessas chincanas foi o ajuizamento de uma ação alegando que pouco mais de 200 das urnas não tinham um número de identificação, ou seja, tinham o mesmo número de identificação, e que por isso os resultados dessas urnas não poderiam ser confrontados, porque você não teria como saber onde cada uma dessas urnas estava. Como decorrência dessa argumentação, dessa frágil argumentação, e vamos já falar sobre isso, o PL solicitava a anulação dessas urnas, que tinha, por uma mera coincidência, o efeito de retirar a vitória do presidente Lula e entregar uma vitória ao presidente Bolsonaro. É preciso dizer desde pronto que o fato das urnas terem a mesma numeração não impede da identificação do resultado delas por um motivo simples. As urnas não são identificadas só pelo seu número, elas também são identificadas pela zona e pela seção eleitoral. E todas as urnas imprimem um boletim de urna logo após o final da votação, que é entregue para os fiscais e publicado na internet. Não há risco nenhum de você não conseguir identificar o resultado de uma urna com o local da votação, com a zona e com a seção da votação. A ação é uma chincana, é uma provocação do PL, uma tentativa de alimentar os atos antidemocráticos e manter vivo essas manifestações que a cada dia se apequenam Brasil afora. O ministro Alexandre de Moraes, representando a Justiça Eleitoral, foi firme e ágil como precisa ser. No primeiro momento, notificou o PL para que adicionasse, para que aditasse a inicial, agregando também o resultado do primeiro turno, já que as urnas que funcionaram no segundo também funcionaram no primeiro. Portanto, se o PL considera que essas urnas precisam ser anuladas no segundo, elas também precisariam ser anuladas no primeiro. Só que no primeiro turno, o PL elegeu uma grande bancada de senadores e a maior bancada da Câmara dos Deputados na próxima legislatura. Diante disso, responde o presidente do PL que não pode fazer esse aditamento, porque custaria muito caro e seria um trabalho muito minucioso. Mais uma vez, ágil e firme, o ministro Alexandre de Moraes responde em nome da Justiça Eleitoral. Julga a petição inicial inepta, porque inepta é, já que não há o mínimo de fundamento jurídico para a pretensão justificada naquela petição. Condena o autor da ação, o PL, e os membros da coligação do presidente Bolsonaro, PP e republicanos, em litigância de má-fé, num cálculo que leva em conta o valor da soma dessas urnas,
em 22,9 milhões de reais e determina o encaminhamento do nome e da conduta do presidente do PL e do dono da empresa que fez o suposto estudo que chegou a essa conclusão para o inquérito dos atos antidemocráticos. Ato contínuo a isso, as redes sociais são enxurradas de manifestações de bolsonaristas dizendo que a decisão do ministro Alexandre de Moraes tirava deles o direito de questionar, tirava deles o direito de pretender a transparência do processo eleitoral. Não. A decisão do ministro Alexandre de Moraes não tira o direito de questionar e nem o direito de pretender a transparência. Até porque a transparência do processo eleitoral ela é absoluta. Ela tira do PL e pune de forma educativa a tentativa de fazer chacota com o processo eleitoral. A tentativa de legitimar o inconformismo daqueles que não aceitam a formação da maioria quando a maioria não se identifica com a sua vontade. Bolsonaro teve 58 milhões de votos, é verdade, mas Lula teve 60 milhões de votos. Lula será o presidente do Brasil a partir de 1º de janeiro do ano que vem, pela vontade da maioria do povo brasileiro. E quem se levanta contra isso com falsos fundamentos, não se levanta contra o presidente Lula, se levanta contra 60 milhões de brasileiros, se levanta contra a Constituição Federal, se levanta contra o processo eleitoral, se levanta contra a ordem democrática, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, tem sido o último bastião em defesa da democracia, do Estado do Direito e das instituições republicanas do nosso país. E nós, democratas, que votamos ou que não votamos em Lula, precisamos ser ativos, não descansar. Mesmo assistindo os jogos da Copa, seguir dizendo ao país que a democracia precisa ser respeitada, que a vontade da maioria precisa ser respeitada e que reconhecemos que a vontade da maioria na última eleição foi eleger Lula presidente da República e que reconhecemos o processo eleitoral como justo, legítimo e absolutamente transparente, como sempre foi em todas as eleições, inclusive nas muitas que elegeram Bolsonaro e nessa mesma que elegeu seus filhos. Vamos manter atenção, vigilância cidadã e democrática, na certeza de que nós estamos acabando um tempo sombrio da história do nosso país. Ainda teremos muitos desafios pela frente. Haverá uma oposição legítima e democrática ao presidente Lula, daqueles que não votaram em Lula, reconhecem o processo eleitoral, mas não concordam com a forma de Lula governar e seguirão na trincheira da oposição legítima e democrática. Mas haverá também uma oposição golpista, antidemocrática, uma oposição autoritária, que não aceita a vontade da maioria quando a vontade da maioria não coincide com a sua. Essa oposição é criminosa e precisa ser tratada como tal. Força ao TSE, força ao Supremo Tribunal Federal. Os democratas desse país estarão ao lado das instituições democráticas e dos valores republicanos. Se gostou do vídeo, segue a conta no YouTube. Se gostou do vídeo, aperta no sininho para receber notificação dos próximos. Se gostou do vídeo, dá um joinha. E se gostou do vídeo, compartilha muito. Agora vamos voltar a assistir a Copa. Está passando agora Inglaterra e Estados Unidos. E eu espero que seja um bom jogo. Um abraço. Valeu.